Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz de Deus? Gente, o Macuinha achou ruim. O pica-pau tava na minha frente, eu tava de lado e ficou atrapalhando, né? E o Macuinha e o Mate se desconfortável. Vamos começar aqui a ler o próximo capítulo? Jesus, se você que tem fé em Deus, bora lá. Continuando. O Juan seguia em frente dele, com o relacionamento, né? Quando o Santo Antônio realizar o sonho dele, tá? Então, ouça aqui. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pescadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vê, eu darei a ti e tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó de terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-se, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar do Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Anrael, rei de Siná, Arioque, rei de Islá, Queredoladome, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berra, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adama, contra Sebebe, rei de Zebom, e contra rei de Bela, Está e Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos viveram a Querdolandomé, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer, o rei que estava com ele, se feriram aos reféns em Asterote, Carnai, os Zuzins em Ar, e aos Imins em Savequiritain, e os Oreus do seu monte Sie, até Euparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispate, que é Cades, e feriram toda a terra das Amalequitas, dos amorreus que habitavam em Zazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimar, de Zebon e de Bela, está em Zoar, e se ordenarão a levantarem batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedolanome, rei de Elã, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Siná, contra Arioque, rei de Azalá, contra 5. Ora, o vale de Sidim está cheio de poços e betufe dos reis de Sodoma e de Gomorra. Fugiram alguns, caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Ló é levado cativo.
Apossaram-se também de Ló, filho de irmão de Abrão, que morava em Sodoma, em seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, o contou a Abrão e Hebreus. Este habitava junto dos carnavais de Mare, e morreu irmão de Escol e de Ane, os quais eram aliados de Abrão, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso. Fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dá, e repartidos contra eles de noite. Eles e os outros homens feriu-os e perseguiu-os até Oba, que ficava à esquerda de Damasco. Trouxe o novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda mulheres e o povo. Após voltar Abraão de conferir a Quiridolame aos reis que estava com ele, saíram ao encontro do rei Sodoma no vale de Save, do vale do rei. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele. E Abraão disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E benedito seja ao Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários às tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o 10º. Então disse o rei de Sodoma de Abraão: Dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão do Senhor Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia, sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, nada quero para mim, senão que os rapazes comeram a parte que tocam aos homens. Ane, Escol e Banri, que foram comigo, antes que torne-se seu quinhão. Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e os herdeiros da minha casa? E o Damasceno Eliseu disse mais a Abraão: A mim não me concedestes descendências, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado a ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Lhe disse: Será assim a tua posteridade. E lhe creu no Senhor, e isso lhe imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que lhe de possuí-la? Respondeu-lhe: Tomar-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, pôs uns ordens, as metades umas defronte das outras, e não partiu
as aves que rapina desceram antes de cadáveres, porém Abraão as exortava. O Senhor entra na aliança com Abraão. Último, tá, pessoal? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, cerradas trevas o acometerão. Então lhe foi dito: sabe com certeza que tua prosperidade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente até sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais, em paz serás sepultado, em ditosa velhice. Na quarta geração tomarão para Arque, porque não se encheu aqui ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, eis que fogareiro fumegante em uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Queneuzeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Fereceu, o Rifãs, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Gente, é muito importante, né, pessoal? Antes dessas Bíblias, né? É caso muito importante você procurar a Deus, né? Então tá, que o Juan siga o relacionamento dele, né? Que dá tudo certo pra vida do Juan, né? Então, eu desejo pro Juan que Deus te abençoe, viu, Juan? Sua vida, viu? Ora muito, viu? Pra você conseguir suas coisas. Pessoal, tchau pra você. Deus abençoe, tá? Falou.